bem, vamos lá, meu povo. Hoje nós vamos falar nesta série, durante o mês de maio, família a longo prazo, recomeçando em fontes duradouras. Por que nós pensamos nessa série? Me dá um volume para mim do som. Tem o som tocando, eu acho. Nós entendemos, gente, que Deus criou família para que ela fosse eterna. Mas nem sempre isso é a realidade. Talvez o conceito de família nuclear, o pai, a mãe, o filho, talvez já mudou na sua vida. Talvez você nasceu num lar onde já não era mais esse núcleo. E agora você também está passando por isso na sua vida. Você faz parte de uma família que não é mais a família nuclear, que é o pai, a mãe, o filho. Talvez você nasceu numa família onde você foi criado pela sua mãe apenas, ou pelo seu pai. Ou você tem uma família a qual você é a mãe e o pai do seu filho ou da sua filha, ou a qual você é o pai e não tem mais a mãe, ou então você mora com a sua mãe e o seu filho, enfim. Mas eu quero aqui, gente, nessa noite, entendendo que Deus é o Deus do recomeço, é o Deus que ressignifica a história, para pensar sobre a sua família, como aqueles que vivem com você no seu lar, aqueles que estão juntos, aqueles que convivem diariamente com você. Entendendo que Deus, mesmo diante de nossas escolhas erradas, mesmo diante de nossas fraquezas, Deus, Ele ressignifica a história. Ele pode transformar um momento de rompimento, de separação, Ele pode transformar um momento de grande alegria, momentos de prosperidade, momentos de crescimento e desenvolvimento. Eu imagino que passar por uma separação não seja fácil, um rompimento. Eu imagino que talvez perder um filho ou uma filha não seja tão fácil. Talvez perder uma mãe ou um pai não é fácil. Mas isso acontece porque nós somos seres humanos, estamos no mundo. Isso é parte da vida. Então hoje eu queria falar com você, nossa primeira mensagem desta série, sobre família a longo prazo, pensando no tema resiliência. O que é resiliência, gente? O que é resiliência? O que você entende por resiliência? Eu estava com um elastiquinho no bolso. De uma forma muito simples, eu entendo resiliência como esse elástico, aonde muitas vezes as situações da vida vai fazendo esticar, mas daqui a pouco as coisas começam a normalizar e vai voltando ao normal. Eu entendo que resiliência, uma pessoa resiliente é uma pessoa que em alguns momentos da vida ela vai estar totalmente esticada, mas ela tem a capacidade de voltar ao seu estado normal. Isso acontece todo dia na nossa casa. Nós somos esticados. Quando, por exemplo, o seu filho meio arteiro, né, como o meu, que é meio arteiro, mas eu amo ele, tem dia que ele faz assim, né, faz o coração do pai esticar assim, quase explodir. Mas você olha para ele, ele vem, te dá um abraço e beijo, eu te amo, pai, levanta essa conta aqui, não. É a psicologia da criança, certo? Resiliência, então, gente, é essa capacidade de se adaptar e de se recuperar diante dos desafios, adversidades, traumas ou situações de estresse. É uma habilidade de lidar com as pressões da vida, superar obstáculos e emergir mais forte, mais preparado do que antes. Uma pessoa resiliente, ela não se deixa abater facilmente pelas dificuldades, mas em vez disso, ela encontra maneiras de se recuperar, aprender com as experiências e seguir em frente. A resiliência envolve não apenas resistência psicológica, mas também flexibilidade mental e
e emocional. Então, a pergunta que eu faço para você é: você se considera uma pessoa resiliente? Pense aí. Olhe para a sua vida. Olhe aí tudo que aconteceu na sua história já. Você se considera uma pessoa resiliente? Por que eu pergunto isso? Porque em meio às tempestades da vida, em meio às lutas, situações que nós vivemos, nós somos chamados para ser como uma árvore firmemente plantada junto às correntes das águas, cujas folhas não murcham, cujos frutos nunca falham. E em nenhum lugar isso é mais crucial do que na sua família, na minha família, na nossa família, onde os laços são testados todos os dias e são fortalecidos pela graça de Deus. Amém? A resiliência na família, ela é um reflexo da nossa fé em ação. Quando você busca essa resiliência nos seus conflitos internos, você nada mais, nada menos está refletindo a sua fé, você está colocando a sua fé em ação. Mas é importante lembrar que a resiliência na família não significa ausência de problemas, certo? Lembre disso. Mas a capacidade de enfrentá-la com fé, esperança e amor. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando dentro do seu lar hoje. Seja no seu casamento, você que é casado, seja com seus filhos, seja numa separação, seja no rompimento, seja numa perca. Mas a verdade é que todos nós, em algum momento, passamos por alguma situação diversa em casa. Em algum momento nós passamos por situações que vão nos esticar. Interessante que nós estamos fazendo mentoria de casais. Na semana passada tivemos 2 mentorias. E é muito legal nas conversas, né? A gente percebe que, graças a Deus, que todo mundo é parecido, né? Eu achava que esse problema só era no meu casamento. Mas todos os casais têm problemas. Isso mostra que a vida a dois não é fácil. A vida em família não é fácil, porque por mais que você e seu cônjuge, vocês são a panela e a tampa, mas às vezes a tampa pende meio da panela. Às vezes, né? Às vezes dá uns enroscos, não é verdade? Por mais que seu filho nasça veio de você, tem seu gene, mas às vezes ele é difícil, né? Por exemplo, meu filho, eu não sei porque ele puxou, porque minha mãe, eu era muito arteiro, ela falou: vixe, você era pior dos irmãos. Vai, então sei porque meu filho puxou. E minha filha, calma, tranquilinha. Então, dentro de casa sempre vai ter alguma situaçãozinha, né? Ainda mais quem trabalha junto, não é verdade? Imagine, você está lá ajudando um amigo seu a colocar bois num caminhão, e aí você está segurando a corda ali firme, junto com seu amigo, e aí de repente o boi levanta a cabeça, e você levanta com ele, porque você é muito pesado. Aconteceu isso com um amigo nosso hoje, tá, gente? Estou lembrando dessa história. Eu falei que ia lembrar dessa história hoje. Mas, gente, a verdade é que a resiliência deve fazer parte de uma vida, do ambiente de uma família saudável, sabia? Eu quero mostrar para vocês a partir de Abraão e sua família. Abraão, ele passou por diversas situações. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 12. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 a 9, vai contar o início da história de Abraão. Eu quero que você abra o seu celular aí, se você tiver a Bíblia no seu celular, impressa, abre aí no seu tablet, se você tem a sua Bíblia. Se você não tem o seu celular, baixe lá uma Bíblia, tá bom? Se não tiver espaço, apaga umas fotos, alguns vídeos, tenho certeza que vai caber lá o aplicativo da Bíblia no seu celular. Gênesis 12, do verso 1 a 9, diz assim, preste atenção: uma história conhecida de todos, talvez você já ouviu várias vezes essa história, mas eu quero novamente me ater
nessa linda história que é de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nesta terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Aí a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Gente, aqui está o início da história desse homem, desta família. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, disse o Senhor para Abraão. E Abraão sai então junto com a sua mulher, mas Abraão já desobedece na saída. Deus pediu para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Ele levou quem? O sobrinho. O sobrinho é parente. O sobrinho que é legal, o sobrinho que é xarope, né? Já levou, começou errado. Tanto que lá na frente os dois desentendem e os dois se separam. Vamos saber a história. Mas a história de Abraão, até o momento que Abraão morre, toda essa jornada a partir desse chamado, Abraão passa por diversas fases difíceis nessa jornada. Eu quero apontar algumas fases com você. Se você lembrar aí da história, se você lembrar do desafio que você lê Gênesis 12 até lá o versículo de número 25, capítulo 12 a capítulo 25, a história de Abraão. Mas nessa caminhada, Abraão passou primeiro por uma situação de esterilidade de Sara. Sara, sua esposa, não podia ter filho. A primeira dificuldade, o primeiro momento que o elástico vou botar meu elástico, vou mexer aqui, já perdi meu elástico. Tem mais elástico ali? Por favor. O primeiro momento que o elástico esticou na vida de Abraão foi quando Sara estava, o quê? Sara podia ter filho. A incapacidade de conceber um filho, gato. A incapacidade de conceber um filho foi uma fonte de angústia e tristeza para eles. Porque ter filhos nessa época era sinal de bênção. E Sara não podia ter filho. Essa dificuldade levou então a Abraão a tomar uma decisão que gerou conflitos depois, complicações familiares, onde Sara pede que a sua serva Agar pudesse ter filho de Abraão. E aí começa a gerar alguns conflitos dentro da família. Então, o primeiro momento que fica elástico é na esterilidade de Sara. O segundo momento é lá no Egito. Quando Abraão chega no Egito, numa época de fome em Canaã, Abraão e Sara vão até o Egito buscar refúgio. Quantas famílias não passaram por adversidades financeiras? Talvez hoje você está bem financeiramente, glória a Deus por isso, mas em algum momento da sua vida você faltou na sua casa, ou quase faltou. E aqui Abraão e Sara passam por isso, eles vão até o Egito buscar refúgio, e no entanto a decisão deles colocou em perigo a família, já que Abraão temeu pela própria vida e permitiu que Sara fosse tomada como esposa de Faraó. Abraão mentiu lá no Egito, falando que Sara era sua irmã. Então Sara se torna naquele momento esposa do Faraó, mas Deus intervém na situação e essa experiência foi extremamente desafiadora para essa família. Além disso, os conflitos familiares, como eu já falei, Ló e Abraão tiveram desentendimento,
A mãe de Ismael, Agar, também teve um desentendimento com Sara, né? Esses momentos de briga, discussões, quem nunca teve em casa? Quem nunca teve em casa discussões? Faz parte. Mas o momento que eu acho que chegou. Depois, está vendo os momentos mais difíceis, o sacrifício de Isaac. E aqui é interessante perceber que não somente Abraão foi testado a sua fé, mas Isaac também, porque Isaac já entendia, Isaac já era um menino já maior, já entendia tudo aquilo. Ele viu o que estava acontecendo. Para aquela criança, filho de Abraão, foi um ensinamento tremendo sobre a fé. Mas nesse momento causou sim no pai e no filho uma certa angústia. Essa angústia é mais um momento que ele acha que esticou. E parece que quando eu olho para a história de Abraão, nesses conflitos, eu olho para a minha história, para a minha família e vejo muita coisa parecida. E talvez você olhe para a sua família e veja também muita coisa parecida. Às vezes desentendimentos, imprevistos, situações financeiras, dificuldade de criação de filhos, dificuldade de ensinar sobre a fé para os nossos filhos. Porque hoje não é fácil ensinar sobre a fé para os nossos filhos, no mundo que estamos hoje. A Ana falou algo interessante aqui: investir na educação cristã dos nossos filhos, incentivar os nossos filhos desde pequeno o que é igreja, o que é Jesus, o que é Deus, o que é o amor, o que é graça. Isso tudo é muito valioso, gente. Uma influência positiva. Então, tudo isso eu olho para trás e eu olho e percebo o quanto isso é comum em nossas famílias. Mas a história de Abraão nos ensina como podemos desenvolver a resiliência em nossa casa, desenvolver uma família a longo prazo. Isso eu quero pensar 3 situações que eu percebo que Abraão viveu para que esse elástico, quando voltasse ao tempo normal, pudesse retomar a sua forma normal. Primeira coisa, a comunicação. Comunicação aberta e apoio. Uma família resiliente valoriza a comunicação, valoriza conversar, valoriza a comunicação aberta e honesta. Isso significa que dentro de uma família que preza pela comunicação, é possível expressar sentimentos. É possível você expor algum sentimento, algum momento que você está passando por dificuldade, onde o outro vai aprender a te ouvir. E ao ouvir, vai tentar achar uma solução juntos. Mas a grande questão, gente, é que quando nós olhamos para essa realidade da comunicação, nós percebemos que muitas vezes em nossa casa não existe a comunicação. E por quê? Alguns motivos. Talvez ele ou ela sejam pessoas mais retraídas, mais fechadas, não se abrem tanto. Talvez ele ou ela até gosta de se abrir, mas em algum momento que se abriu, recebeu uma resposta contrária, meio agressiva. Isso causou nela um fechamento, aonde agora ela não consegue mais se abrir. Acontece muito isso, gente. Ou às vezes, como eu disse, o outro não tem paciência para ouvir, e quando vai falar já vem com 5 pedras na mão. Tá vendo? Você não serve, você não presta, você não sabe de nada. De novo. Esse tratamento, esse tratamento impulsivo, esse tratamento que muitas vezes acontece dentro de nossas casas, seja como casal, seja como pai e filho, mãe e filha, esse tratamento, essa comunicação falha, tem levado casamentos, tem levado famílias a perderem a intimidade, a perderem esse apoio mútuo, porque há uma comunicação falha nesse meio do caminho. Porque muitas vezes, gente, nós precisamos aprender a ouvir e aprender a falar também. Com grosseria não se resolve nada. Com grosseria não se resolve nada.
Às vezes, por mais que a sua personalidade, a sua característica seja essa característica de alguém mais levou, tomou, sabe? Falou, já veio de encontro. Talvez você seja assim. Mas eu quero desafiar você a aprender um fruto do Espírito muito importante, chamado domínio próprio. É muito importante. Porque às vezes, gente, tem dias que a gente não está bem. Tem dias que a gente quer simplesmente sentar e falar, desabafar, somente isso. É ou não é? Mas você não quer receber de volta um pontapé no peito. Mas você quer receber uma palavra de encorajamento. Ou não precisa falar nada. Apenas estar perto. E uma família que busca viver essa verdade, que busca ter essa impulsividade dominada pelo domínio próprio, isso causa uma comunicação efetiva dentro da família. A pergunta que eu faço para você é: como tem sido a sua comunicação dentro da sua casa? Com seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com os seus filhos? Como tem sido? Como que você reage quando seus filhos vêm falar com você? Porque, gente, às vezes nossos filhos, eles vêm com algumas perguntas tão simples, porque são pequenas, crianças. E às vezes a gente está meio sem paciência, e a gente responde o seguinte: não, agora não, quero, vai para lá, depois eu falo com você. Às vezes a gente faz isso. E tudo isso que eu estou falando aqui, tá, gente? É coisas que em todas as famílias acontecem. Começando pela minha família. Às vezes eu respondo assim a Isa, eu respondo o Samuel, mas aí Deus vem e dá aquele chacoalhão e você dá uma repensada: puxa, o que eu fiz? Às vezes nós somos assim. Aprenda a falar com as pessoas. Aprenda a falar. Se você não consegue falar com as pessoas da sua casa, como você vai falar com as pessoas de fora? Aprenda a se comunicar de uma forma saudável. Cuidado com a grosseria. Aprenda a ouvir. Comunicação saudável transforma a família a longo prazo. Uma segunda coisa, a adaptação. Abraão viveu vários momentos na sua caminhada, e esses momentos necessitou ele ter adaptações. E a vida familiar está sujeita à mudança. E como a mudança é muitas vezes uma dinâmica familiar, esses movimentos de perda, transições da vida, a família resiliente ela é capaz de se adaptar a essas mudanças e encontrar maneiras de crescer junto. Por exemplo, uma família que está mudando para uma nova cidade, uma nova oportunidade de emprego, enfim, a rotina. E quando eu pensei nesse exemplo aqui, eu lembrei do Ricardo da Márcia, me permitam usar vocês. A mudança de cidade, trabalhar juntos, casal trabalhando junto, nunca trabalham junto, agora estão ali trabalhando todo dia juntos, se ajustar a uma nova rotina. Isso tudo, essas mudanças, gente, requer adaptação. E não é fácil. Às vezes, essa adaptação por exemplo, a uma separação, acabou o relacionamento. E agora você se vê sozinho, junto com o seu filho, aquele sonho de construir uma família, parece que por algum momento se perdeu. Ou você se vê sozinha com seus filhos e aquele momento de ter uma família começa a se perder. E agora? E agora? E aí muitos vivem presos nesse rompimento o resto da vida e não conseguem mais sair desse buraco. Mas eu sempre entendo, eu creio muito nisso, que Deus é um Deus que ressignifica a história. Por mais que muitas vezes, e quase sempre, essas questões são escolhas nossas erradas, decisões nossas erradas que levam a separações, muitas vezes, mas mesmo assim, debaixo da graça de Deus, Deus ressignifica a história para que você continue a jornada de fé e esperança. A adaptação, gente, é algo fundamental para uma família resiliente. Uma família, um casal que não tem filhos, e aí a esposa fica grávida, e aí vem o primeiro filho. Nossa! Ao mesmo tempo que é uma alegria, é um desafio. É ou não é?
primeiro filho, como fazer, como dar banho, como limpar aquela fralda cheia de cocô, né? E a criança, quando acorda de madrugada, quem vai acordar? O pai vai acordar, a mãe vai acordar para ver a criança, e como é que fica? A criança dorme perto da cama da mãe, não dorme no quarto separado, e agora? Né? Eu tenho certeza que lá no Fabiano, na crise, o Fabiano acorda de madrugada para procurar a academia, né, Fabiano? Certeza, Fabiano. Então, essas adaptações, o emprego novo, ou a perda do emprego, mudança de salário, tudo isso impacta, gente, diretamente na casa. E é necessário você ter essa resiliência para se adaptar às mudanças, que são partes da vida. Mas se você crê que quando Paulo diz em Filipenses que aquele que começou a boa obra é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você crê nesta palavra, você vai entender que essas adaptações são parte do processo de Deus na sua vida e na sua família. Amém? Essa é a caminhada de jornada de fé e esperança. Adaptação. Como você reage a mudanças? Como você reage a imprevisto na vida? Como você reage? Pense aí. E uma última coisa é o ensino. E aqui eu lembro que, como eu disse, Abraão esteve com Isaac naquele momento tão precioso ali, quando Deus pede para que Abraão leve Isaac para o sacrifício. E Isaac já entendendo, porque Isaac já era maiorzinho. Mas ali me transmite um ensino tão profundo em relação à fé daquele menino. Ali Isaac talvez aprende a resiliência como criança. E aqui então, você que é pai, você que é mãe, preste atenção. Os pais desempenham um papel importante no desenvolvimento da resiliência dos seus filhos. Isso pode ser feito incentivando muitas vezes a autonomia, habilidades de enfrentar alguns problemas, modelando comportamentos. Por exemplo, nós como pais podemos encorajar nossos filhos a enfrentar desafios. Por exemplo, a minha filha Isa, ela tinha medo de ir na padaria perto de casa, que é perto de casa. Não precisa desafiar, vai não, você vai lá comprar um pãozinho. Não vou, vai lá. Aí ela vai uma vez, foi duas, foi três, hoje está aí sozinha, vai. A gente precisa, tirar os nossos filhos de uma redoma de vidro e ensinar sobre a vida. Eu amo meu filho, minha filha, você ama seu filho, sua filha, tenho certeza disso. Mas cuidado como você está criando ele ou ela. Porque talvez você não está criando ele para a vida. Você está criando ele para ficar debaixo dos seus braços o resto da vida. E aí vai ter um grande problema, porque você não é eterno. E eu não sou eterno. Quando você não tiver, quem fica, quem sofre, ele ou ela. Minha maior alegria é ver a minha filha crescendo, aprendendo o que é independência, aprendendo o que é autonomia, aprendendo isso. Dá medo? Dá, gente, demais. Se eu pudesse ter minha filha comigo o tempo todo, até se eu pudesse, ela pudesse ficar comigo o resto da vida, eu lá com 90 anos e ela lá com 60 e nós morando juntos, eu queria. Meu filho também, mas a vida não é assim. E muitas vezes nós queremos criar nossos filhos debaixo de uma redoma de vidro, aonde ninguém pode, onde não pode nem sequer, por exemplo, tropicar. Fecha pessoas assim, não. Até que ponto isso é saudável? Até que ponto? Ter zelo, ter cuidado é uma coisa, gente. Mas nós precisamos ensinar nossos filhos sobre questões da vida. Nós precisamos aprender que muitas vezes eles vão errar. E nós temos que permitir que eles errem. Para que a gente possa depois trazer, olha aqui, senta comigo aqui, ó, você fez isso está errado. Você viu o que aconteceu? Aconteceu isso. Uma coisa simples, ontem, foi ontem à noite, o Samuel pegou uma maçã na geladeira,
falou: pai, pega uma maçã para mim. Aí ele me deu um saco de maçã, eu abri o peito, pegou a maçã. Ele foi lá na cozinha, pegou uma faca, pôs a maçã em cima da cadeira e aqui na maçã com a faca. Acabou que ele escorrendo sangue no dedo dele. Quantos anos, mano? A faca. Aí a mãe dele pegou lá e estancou o sangue, né? Aí ele ficava assim com o dedo. Mas ele está doendo. Não, mas normal, calma, vai parar de sangrar. Segura aqui, o papelzinho que ele segurando, ele ficou lá. Ficou, foi lá. Aí a mãe dele tocou a maçã para ele, depois ele veio assim, hora de sangrar, tá vendo? Hora de sangrar, ó, vai parar, calma, vai parar. Então, a gente vai ensinando nossos filhos, às vezes coisas simples. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava em casa, eu sempre fui muito xereta das coisas, sabe? Eu sempre fui muito curioso. Eu lembro que eu acordava de manhã, o que eu fazia? Eu tinha aquela belíssima ideia de fazer café. Sabe aqueles fogão? Quem naquela época tem aqueles fogão que tem aquelas abinhas de lado? Sabe aqueles fogões antigos? Na minha casa era um fogão daquele amarelo. Amarelo por Brasília, sabe? Fusca. E eu lembro que coloquei uma leiteira para esquentar, né, com água. E aí esquentou ali. Aí estava fervendo, a hora que eu peguei a caneca assim, eu levei para a pia, que estava do lado. A hora que eu trouxe, em vez de eu fazer isso aqui na pia, eu trouxe ela aqui e fui para a pia. Quando eu trouxe ela aqui, o cabo quebrou. Aí veio a água daqui para baixo, escorreu aqui. Aí eu lembro que a hora que caiu aquela água, eu fui correr, desesperado, minha mãe estava no fundo na lavanderia. Eu fui correr, escorreguei, caí na água quente. Aí minha mãe veio: o que aconteceu? E eu lá que me queimei. E aí eu lembro que eu estava com um short jeans, né? Era grosso. Mas aí minha mãe levou, ainda muito simples, pessoal, muito simples, minha mãe levou embaixo do chuveiro. Ligou a água. E puxou a calça, a hora que puxou a calça, saiu a pele da perna da coxa de mim. E eu olhei aquilo, desesperador, né? Aí ligou pro meu pai, o pai veio, pôs no carro, levou lá, eu lá no hospital, lá, com a pele toda na carne viva aqui. E fiquei ali, sofri porque eu dava para dormir direito, né? Eu era 9 anos, às vezes brincar, bagunçar, segundo minha mãe eu era bagunceiro, e aí como segurar? Mas acontece. Aí depois meu pai veio e disse: ó, tá vendo? Próxima vez pega aqui, põe aqui, não traz aqui na barriga. Meu pai não proibiu, disse: ó, faz isso aqui. Eu continuei fazendo, não me queimei mais. Mas acontece, nossos filhos, eles precisam aprender sobre a vida. Provérbios 22:6 diz o seguinte: eduque o seu filho o caminho que deve andar, para que quando ele crescer ele não se desvie do caminho. Numa tradução mais original desse texto, mais exegese, mais profunda desse texto, diz o seguinte: ensine o seu filho sobre a vida, porque quando ele crescer, quando ficar jovem, ele vai saber o que é bom e o que é ruim da vida. Provérbios, é essa mensagem que Provérbios traz. Ensine aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Olha, tá vendo isso aqui, ó, filho? Isso aqui não é bom. Ó, filho, isso aqui é legal. Então ensine as duas coisas. Dê essa sabedoria de ensinar. Crie no seu filho. Ensine ele a passar pela resiliência, a ser resiliente. Eu quero encerrar esse momento pensando no pastor Freixo. Eu quero desafiar você na primeira mensagem desse mês, resiliência. E te faço novamente a pergunta: você tem sido resiliente? Como você tem conduzido a sua família? E quando eu leio essa mensagem, quando eu leio esses textos, primeiramente trago para a minha vida, para a minha história, para a minha família, onde todos esses princípios, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que estou muito longe, mas existe um caminho, uma jornada de busca, e esse caminho eu quero percorrer junto à minha família. Mas eu quero terminar dizendo para você o seguinte: quer chamar a banda aqui para mim? Eu paro aqui. Eu queria terminar dizendo o seguinte para você: uma resiliência ele acontece. Alguém resiliente,
ele desenvolve essa característica de esticar e voltar, de aprender a passar pelas situações diversas, a partir do momento em que ele busca em fontes corretas, a partir do momento que ele busca ensinamentos em fontes corretas. O grande problema, gente, aqui na nossa sociedade hoje, nós acabamos buscando princípios em fontes erradas. Esperar na cara chegar. Isso, cara. Gui, pode entrar, por favor, Gui, a luz, por favor. O grande desafio, gente, é que muitas vezes nós não conseguimos voltar como o elástico volta, ou muitas vezes o elástico estoura, porque muitas vezes nós estamos buscando princípios em fontes erradas. Em fontes erradas. Eu quero lembrar você daquilo que o texto nos ensina em Filipenses 4,13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que isso quer dizer, gente? Eu posso passar por momentos bons, ele me fortalece. Eu posso passar por momentos ruins, ele me fortalece. O fortalecimento de Deus é nos ensinar a ser resiliente, nos ensinar a ser um elástico quando é esticado e voltar para o propósito inicial. O problema é quem tem sido o naquele na sua vida, quem tem sido aquele que te fortalece na sua jornada, quem tem sido a sua fonte de reabastecimento, em quem você tem buscado reabastecimento para a sua casa, para a sua família. Aonde você tem buscado isso? Suas redes sociais? Os seus influencers preferidos? Naquela sua vizinha ou no seu vizinho que está com a vida totalmente destruída e quer te dar ainda em cima? É lá que você tem que buscar? Quero desafiar você nessa noite a buscar esse ensinamento, essa fonte em Jesus.